gostaria de chamar a professora Aline Santana e a professora Cristina Goulart. Sejam muito bem-vindas, queridas. A professora Aline Santana, ela é psicóloga, analista de sistema, idealizadora do espaço Mundo da Adoção, no Instagram, especialista em psicanálise clínica e formação em grupos terapêuticos. Foco de estudos é nos vínculos entre pais e filhos e na parentalidade consciente, voluntária dos grupos de apoio Adoção Nascor e Imensidão do Amor. Interessante, já fiquei querendo saber que grupos são esses, professora. E eu tenho certeza que você vai nos contar. E a nossa professora Cristina, grande amiga, coordenadora da Faculdade Visconde de Cairu. Mas espera um pouquinho que eu vou ler, porque seu currículo é grande também, viu? Psicóloga, psicanalista, mestre em família na sociedade contemporânea, coordenadora e professora da faculdade, do curso de psicologia da Faculdade Visconde de Cairu, e também é coordenadora da equipe multidisciplinar do Núcleo de Justiça Restaurativa no primeiro grau do TJ Bahia, e também associada ao Instituto de Psicanálise da Bahia. Professora Cristina, é uma honra estar aqui com vocês. Tenho certeza que essa palestra vai abrilhantar este congresso internacional. Então, eu desejo a vocês aí uma boa sorte. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Com a palavra... Obrigada, professora Kátia. É um prazer imenso estar aqui, né, com a sua presença, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito estimada. E hoje, então, a gente tem esse tema tão delicado e tão importante, que é a adoção, né? Um tema, às vezes, controverso, às vezes polêmico, mal interpretado, né? E que a nossa querida Aline, tão bem entrosada e sabendo desse tema, experiente com esse tema, ela esteve aqui em outro momento, no nosso Fórum de Psicologia, e encantou a todos nós com o trabalho dela, e entendemos que esse tema é muito importante, né? Porque se fala não só da adoção, mas se fala também dos vínculos familiares. Então, eu passo a palavra para a nossa querida Aline. Siga adiante, Aline. Obrigada, boa tarde. Primeiro, obrigada pelo convite para falar mais uma vez sobre adoção, que é uma coisa que eu gosto muito, trabalho, tenho paixão, e é um prazer estar aqui falando novamente para vocês. Então, como me apresentaram, né, eu sou a Aline, uma analista de sistemas que virou psicóloga para trabalhar com adoção, né, eu gosto muito de falar isso para as pessoas entenderem aí minha trajetória. E quando eu fiz essa mudança, foi com a intenção de derrubar essas barreiras, esses mitos, e falar muito mais de adoção, falar cada vez mais sobre isso, porque é um tema, assim, delicado, controverso, que gera opiniões aí diversas, pessoas têm visões, às vezes, do que vinda historicamente, né, socialmente construída, sem entender muito bem o que a adoção é, como é que a adoção funciona, e é para isso que eu estou aqui, é trazer todas essas informações e desmistificar o máximo que a gente puder a questão da adoção, né, e é por isso que eu resolvi falar sobre hoje. Eu montei essa palestra para vocês, né, quando eu estava montando o título, eu quis colocar um título para a pessoa ficar curiosa mesmo, né, o que isso tem a ver comigo? Porque quando a gente fala de adoção, as pessoas pensam, não vou adotar, nunca pensei em adotar, então não tem nada a ver com isso. Não presto atenção, não quero saber, para mim tanto faz, como tanto fez, mas não é bem assim, né? E eu quero que, antes de eu começar, vocês parem um pouquinho, né, e pensem o que é, assim, o que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em adoção, né? Quando eu falo aqui adoção, quando eu estava na faculdade, as pessoas não sabiam direito o que eu ia fazer, achavam que eu ia ficar dentro do abrigo, ou ficar na vara de justiça, não conseguiam entender muito bem o que seria meu trabalho. Mas hoje eu trabalho na clínica, meu trabalho é quase todo na clínica da adoção,
Então, eu queria que vocês parassem, né, e pensassem aí o que é que vem à cabeça de vocês quando eu falo sobre adoção. Provavelmente na cabeça da maioria de vocês deve vir crianças carentes, pessoas que não podem ter filhos, burocracia, caridade, segredo. Numa outra parte, deve pensar sobre crianças de má índole, crianças ruins, uma genética que não é muito boa, é um futuro que pode dar errado, é uma criança que vai ser revoltada. Então, todas essas coisas permeiam aí, né? Perpassam pelo imaginário social. Mas se a gente for buscar o que é adoção no dicionário, se a gente for olhar o conceito real de adoção, a gente vai ver que é tornar alguém como filho, adotar algo, né, para si. No conceito jurídico, ele traz muito esse se tornar filho. Mas o conceito de adoção é praticamente tomar uma pessoa estranha como parte da sua família. E se a gente tirar tirar essa coisa do filho, a gente vai ver que a adoção é muito mais comum na nossa vida do que o que a gente imagina. Mas quando a gente fala adoção, é muito comum as pessoas pensarem apenas no processo jurídico, né? Eu adoto só um filho, eu vou lá, né, faço o meu processo e adoto o filho. Mas a adoção é um processo muito mais do que jurídico, né? É um processo que envolve, com certeza, afetividade. E quando a gente fala de afetividade, a gente está falando de conexão, né? E aí vem para o tema do nosso Congresso Internacional, que são pessoas se conectando com pessoas. A adoção nada mais é do que pessoas se conectando com pessoas. Tenho conexão, tenho afetividade. E quando eu falo, né, que envolve afetividade, que eu aceito um estranho na minha família, eu posso dizer que algumas relações que a gente constrói são adoções, né? Será que vocês conseguiriam dizer algumas ou pensar em algumas conexões e relações que a gente constrói ao longo da vida que são adoções? Para o Cris, consegue me dizer alguma relação que se assemelha a uma adoção? Quando a gente diz que um amigo é como um irmão, percebe o que a gente faz? Olha, verdade. E isso é uma frase que eu uso muito. Um amigo que é quase um irmão, né? A gente diz, é meu irmão, é como meu irmão, né? A gente afirma, endossa. Eu tenho alguns na vida, graças a Deus. Exatamente. Essa é uma frase que eu gosto de usar muito, inclusive, eu estou usando ela na palestra que eu vou fazer em dezembro no TED sobre adoção. E aí vai falar sobre, e vai falar muito nesse sentido, né? Inclusive, então, eu ganhei um negocinho de pendurar na porta, sim, que diz assim, a pessoa sabe dessa minha frase também, que eu falo muito dessa adoção afetiva dos amigos, e que diz que os amigos são a família que a gente escolhe. Exatamente. Né? Como já dizia o Rapa, a família é quem a gente escolhe para viver. Isso. É muito isso. Então, a adoção. A amizade, que é o mais comum, eu tenho um amigo que é um irmão. Mas, gente, a gente aceita as pessoas que casam com nossos tios, por exemplo, a gente chama de tia, considera, às vezes, muito mais do que aquelas pessoas com laços biológicos. A gente aceita os amigos, casamento, minha gente, a gente aceita uma pessoa grande, cheia de história, é uma adoção, né? Porque mais que isso, né? Adoção. Então, para quem está fora desse mundo da adoção, na maioria das vezes, não enxerga esses pontos que eu estou trazendo. Para essas pessoas, às vezes, está só relacionado com abandono, está relacionado, muitas vezes, com caridade. Né? Adotar é um ato caridoso, é um ato lindo. As pessoas costumam dizer muito, mas seu trabalho é muito lindo, trabalhar com adoção é muito lindo. Gente, eu sou uma psicóloga. Eu escolhi
essa da adoção, porque é um assunto que me interessa, que me encanta, os vínculos familiares, os vínculos entre as pessoas, me encanta, e eu escolhi a adoção. Mas o trabalho, o sentido que as pessoas falam de trabalho lindo é por entender que a adoção é algo no nível da caridade. E não é. Não é no nível da caridade. E por quê? Mas por que as pessoas pensam sobre isso, né? Porque as pessoas acreditam que isso é uma caridade, porque iniciou a adoção ao longo da história, ela inicia nesse patamar de caridade. Então, se a gente for voltar aí na história, a gente vai perceber que isso começa lá na Idade Média, na roda dos enjeitados, que eram as crianças, né, roda dos enjeitados, roda dos rejeitados, as crianças que eram colocadas lá, as crianças ou fora do casamento, ou crianças que as mães não podiam cuidar, eram colocadas nessa roda, e a igreja dava conta de criar essas pessoas, né? No início se entendia isso como era um ato caridoso, tá todo mundo aí criando, e depois essas pessoas cresciam, elas eram mão de obra barata, na verdade. Então, já começa na Idade Média esse conceito de que se faz uma caridade. Se eu tiro essa criança lá desse processo, né, para levar para minha casa, eu levo como se fosse meu filho, como se fosse da família, mas ela está ali para trabalhar. Ela está ali para trabalhar e para servir. Então, era algo assim, olha, te salvei e você vai precisar fazer algo para mim para pagar isso. E aí também entra a história de que as pessoas acreditam que as pessoas adotadas, elas precisam ser gratas porque elas foram salvas. Então, a caridade tem muita relação com gratidão. E depois ao longo da história, né, tiveram leis aí na França, enfim, mas depois aqui no Brasil existiram leis que confirmavam mais ainda isso, porque as pessoas que eram adotadas, as crianças que eram adotadas, elas não tinham os mesmos direitos que os filhos biológicos. Então, se aqueles pais morressem, ele não teria direito a nada. Enquanto aqueles pais estavam vivos, eles eram os filhos ali, mas não se chamavam adoção plena, né? E, além disso, né, o que também reforça a ideia de que só adota quem não pode gerar filhos, era que nas leis anteriores essas pessoas precisavam ser casadas, elas precisavam provar que elas tinham alguns anos casadas e que não geraram nenhum filho naquele período. E aí isso era uma condição para se adotar. Então, esses pensamentos, né, o pensamento da caridade, o pensamento das pessoas, que só as pessoas que não podem gerar, o pensamento da segredo, né, que naquela época as pessoas não queriam que as outras soubessem que elas não podiam ter filho, era muito vergonhoso dizer que não podia gerar, era como se, né, não pudesse gerar, era uma coisa assim para a cidade, ou era uma mulher seca, ou era um cara que não tinha, que confunde muito aí com infertilidade, com virilidade. Mas, e aí dessa questão do segredo, vem muito a coisa o mito de que toda criança que foi adotada ela é revoltada. Aí eu pergunto para vocês, se hoje, né, com a idade que vocês têm, que eu não sei aí qual vocês descobrissem que os pais, né, aqueles pais que cuidaram de você durante toda a vida de você, não são seus pais biológicos, que você veio de uma outra família, que você teve uma história antes, mas ninguém te contou isso. Eu não sei qual seria a minha reação, mas eu acredito que não seria das melhores, porque alguém mentiu para mim. Alguém mentiu durante anos. Então, vem muito esse mito de que todas as crianças adotadas são revoltadas, mas ninguém falava que eles eram adotados. Crescia no segredo. Quando descobria alguém da família lá com raiva, falava, você não é filho de fulano? Aí vinha toda essa questão.
E aí se criou todo esse pensamento. Por isso eu gosto muito de fazer essa pergunta de o que as pessoas pensam quando falam sobre adoção, porque vem muito essas coisas, e essas questões na cabeça, e todas essas questões foram construídas historicamente, socialmente, e é importante falar sobre isso. Além desse ponto, né, que são os mitos e preconceitos, ao longo que foram criados aí ao longo da história, para a gente falar de adoção, é muito importante a gente falar do que está em torno dessa adoção. A adoção não é simplesmente você chegar lá, se inscrever e uma criança que está lá na instituição, como é que essa criança chega nessa instituição? E aí a gente vai para o social, a gente vai para a vulnerabilidade social. Se a gente entra nesse estudo, né, do que está em torno da adoção, a gente vai começar a ver como é que a adoção se relaciona com a gente. O que é que a adoção tem a ver comigo? Porque quando eu vou para a vulnerabilidade social, eu tenho que pensar por que só crianças vulneráveis e que estão em determinadas famílias ou bairros ou são de um determinado grupo étnico, elas vão para as instituições de acolhimento. Por que que grande maioria das crianças que estão acolhidas são pretas ou pardas? Por que essas crianças estão vulneráveis? Quer falar alguma coisa, Pro? Eu acho que essa sua questão é muito importante, né? Passando pelo preconceito e passando por uma questão social, aonde empurra as pessoas para uma situação social, né? E a gente, como psicólogo, tem que ficar muito advertido disso. Exatamente. E tem ligação direta, a adoção com vulnerabilidade social. Né? As crianças, elas são retiradas da família porque elas estão em processo violento, ou em negligência, ou fome, né? Um estado assim que é muito difícil, os pais estão em processos de dependência química ou de álcool, e que a gente entende que isso também tem uma parcela social nesse processo aí, nessa dependência, e essas crianças vão parar no acolhimento. Tá? E aí, quando eu falo da vulnerabilidade social, é entender que quando a gente passa na rua, e existe uma criança lá com uma mãe, uma família, num papel de pedinte, por exemplo, ou que estão ali morando na rua, essa é uma criança em potencial para ser acolhida. E se a gente passa e não se preocupa com isso, e depois essa criança vira um número dentro da casa de acolhimento, ou um número que não consegue ser adotada, a gente se preocupou, mas as pessoas não querem adotar as crianças grandes. Não querem, em maio. Né? É preciso falar de adoção o tempo inteiro, porque em maio é o mês nacional da adoção, e as mídias bombam com a adoção. Mas é sempre a mesma pauta. Tem tantas crianças no acolhimento, tem tantas pessoas querendo adotar, e a conta não fecha. Mas ninguém conversa do que está em torno disso. Né? Que essa conta não fecha porque as pessoas não acolhem crianças, mas não fazem um trabalho, muitas vezes, com esses pais para poder recuperá-los. Então, esses pais não conseguem se recuperar sozinhos, essas crianças não voltam, o tempo vai passando, elas vão ficando na casa de acolhimento, a idade vai aumentando e sai da faixa do que realmente muitas das pessoas querem ou desejam adotar, e não se pode criminalizar uma pessoa por querer passar um determinado período da vida com o seu filho, quer acompanhar um determinado fase da vida. Né? Então, a vulnerabilidade social a gente precisa olhar. E dentro da vulnerabilidade social, se a gente fala de um grupo étnico, a gente está falando também do racismo. E aí a gente tem que considerar, né, as crianças, porque as crianças que mais ficam na instituição, elas têm cor. Né? De todas, né, já algumas ficam até completarem 18 anos, mas se olharmos a maioria delas, né, elas têm uma cor específica para ficarem lá. Né? Já acompanhei casos em que era uma criança de poucos meses, e essa criança ela não tinha pretendentes na fila, porque esses pretendentes só queriam menina. Então, ela foi passando, uma pessoa que nem imaginava. Recebeu a criança bem novinha,
era menina, não era menina e não era branca. Então, essa criança, ela passou, foram feitas várias ligações e os casais foram não aceitando. Não quero, assim não quero, assim não quero. E existe, então a gente precisa olhar para isso. Um outro ponto que isso... Diga. Eu ia dizer como é horrível isso, né? O quanto a gente precisa ter ciência disso para entender como o preconceito é muito maior do que a gente consegue enxergar e consegue escutar. Exatamente. Exatamente. É muito além do que só crianças que estão acolhidas e só pessoas que querem adotar. É muito além disso. Existe muita coisa ao redor do que é a adoção, né? E agora, nesse período que a gente está passando, que é a pandemia, esse panorama de crianças que entram, né, que vão entrar e possivelmente são potenciais num grupo de entrar em acolhimento, são as crianças órfãs da pandemia. Estudos já mostram, né, um estudo de julho aí que foi lançado pela Lancet, a revista Lancet, se não me engano, 130 mil menores de 19 anos já estavam órfãos no Brasil. Atualizaram isso em outubro para quase 170 mil, né? Aí já até 12 de outubro. O número já, se considerar que não só perdeu pai e mãe, mas perdeu a avó, né, que tinha a guarda dessa criança, esse número vai quase para 200 mil. Então, são muitas crianças, muitas crianças e adolescentes, né, que estão órfãos aí dessa pandemia e que respinga nesse processo de acolhimento. A gente que trabalha com adoção, a gente já recebeu mensagens de famílias querendo acolher seus filhos grandes, porque eles não tinham condições de cuidar mais. A situação estava muito difícil, a pobreza chegou de uma maneira tão, sabe, a falta de condições de criar, que eles estavam querendo fazer entrega dessas crianças. E quando a gente fala de entrega, a gente estava falando, quando a gente conversa sobre entrega nesse mundo da adoção, a gente fala da entrega daquela mulher que tem o filho e quer entregar. Mas nesse caso, eram crianças já grandes, com 6, 8 anos, em que os pais estavam com medo delas morrerem de desnutrição, então preferiam entregar para um acolhimento, para que elas tivessem uma oportunidade de ter uma família, enfim. Então, isso tudo tem a ver com a gente, isso tudo tem a ver com o que está acontecendo. Todo um processo, até só crianças abaixo de 6 anos, a gente tinha aí mais de 12 mil que ficaram órfãos, né? São crianças bem pequenas. E isso, diga. Eu ia dizer o quanto isso é sério para a gente analisar, né? Porque uma mãe, depois de 8, 7 anos com uma criança, optar por dar, né? Ela ultrapassou aquele momento, a gente divide a fome junto. Ela já, temos que entender que a mãe, quando faz isso, ela já ultrapassou a fome junto. Né? Já chegou no limite dela. Já chegou no limite. E ela faz por essa opção do quanto é grave. E, às vezes, a gente não percebe que políticas públicas, entre aspas, seriam simples. Eu escutei uma notícia lá no Paraná de que 765 crianças que perderam ou o pai ou a mãe iam receber um benefício do governo do estado, mas eu não sei se eram só... Eu achei o número, fiquei assim na dúvida se o número era pequeno ou grande. Você está entendendo? Se ia ser só de Curitiba ou se era de todo o estado, entendeu? Se era uma coisa da prefeitura ou se era uma coisa do estado. Foi uma notícia muito rápida. Mas para a gente ver o quanto essa política pública é fundamental para prevenir isso, para evitar esses rompimentos desses laços. Exatamente. Precisa. Eu digo que quando a adoção, quando a criança chega na instituição para ser adotada, todas as políticas públicas antes falharam. Todas falharam. Essa é como se fosse, olha, a gente errou em tudo, né? A gente falhou em tudo, a gente não conseguiu dar um trabalho digno para uma pessoa, a gente não conseguiu recuperar aquelas pessoas que estão na rua, a gente não conseguiu, então essa criança precisa achar uma outra família para ela, para que ela cresça e eu salve a infância dessa criança, digamos assim, vamos dar a ela uma infância que ela merece, é o direito que ela tem.
e às vezes mesmo assim falha, porque faz 18 anos e ele sai do abrigo sem eira nem beira, ele não tem para onde ir. Essa semana eu vi um trecho do episódio, eu acredito que é da nova temporada de adoção que tem no GNT, e pegaram um trecho do menino que vai fazer 18 anos em janeiro. E ele vai sair, ele não tem emprego, ele não tem casa, ele está acolhido com o irmão é menor, não vai poder sair, ele vai precisar arranjar um emprego, arranjar uma casa para poder cogitar levar o irmão dele com ele. Né? Mas se ele não puder, esse irmão talvez seja adotado e eles não possam conviver em algum grau. Então, é muito grave. Então, se uma criança se uma criança entra no acolhimento, as políticas públicas falharem. Quando a gente fala de política pública, a gente está falando da gente, que está fazendo parte dessa sociedade e que não cobra, por exemplo, que alguma política seja cumprida. Se essa criança entra no acolhimento e não é adotada, a gente errou de novo. Ela saiu com 18 anos e vai começar um ciclo todo novamente. Pode repetir esse ciclo de novo, né? Porque não tem nenhum amparo, não tem nada, e aí ela vai talvez entrar na pior das coisas da vida e vai fazer esse ciclo girar novamente. E é muito complicado. E aí, é por isso que a adoção tem a ver com a gente. Porque quando a gente muda esse olhar, quando a gente amplia o nosso olhar para a adoção, a gente não fica só naquela caixinha jurídica, nós estamos tendo aí atitude adotiva. É uma coisa que a gente precisa espalhar. Eu não preciso adotar para fazer algo pela adoção, eu preciso ter uma atitude adotiva, eu não preciso passar pelo processo jurídico, né? Dessa forma, a gente pode incluir essas pessoas, essas crianças, essa família. Quando eu mudo o meu olhar de preconceito, né? Aqueles preconceitos que a gente falou lá no início, eu estou incluindo aquela família que foi formada pela adoção, né? Que não pelo laço biológico, eu posso incluir ela e trazer aí a adoção como um ato comum entre a gente, para além desse processo, e um ato também em que eu estou olhando, né? Eu estou conseguindo ver para além do processo, ver o que pode estar causando todas essas questões, o que pode levar essas crianças a entrarem, a não saírem, enfim. Então, algumas atitudes, né, além de conhecer todo esse processo e entender o que faz com que essas pessoas, essas crianças, elas estejam lá e essas famílias abram mão dos seus filhos, muitas vezes, quais atitudes a gente pode tomar sendo sociedade civil, além de cobrar as políticas públicas, né? É tornar a adoção algo falado o tempo inteiro, né? O que a gente está fazendo aqui nesse congresso é tornando um pouquinho a adoção falada o tempo inteiro em todo lugar. Porque eu não estou falando diretamente para pessoas que vão adotar, eu estou falando para um público geral, o entendimento sobre adoção. Então, falar sobre adoção o tempo inteiro é uma das coisas que a gente pode fazer, é uma atitude adotiva. Então, por isso que eu me proponho a falar em qualquer lugar, trazer o conhecimento da adoção para quem quiser, principalmente nas faculdades, porque a gente pode disseminar, criar multiplicadores para isso. Né? Acrescentar também ações que podem ajudar ou tornar melhor a vida dessas crianças e adolescentes. Ok, eu posso não querer adotar, mas eu posso me disponibilizar para ser voluntário de alguma instituição, trazendo algo que contribua com a infância ou adolescência daquela criança. Eu posso contar histórias no abrigo. A gente sabe que histórias infantis, elas ajudam muito no desenvolvimento cognitivo. Eu posso contar histórias. Eu posso apadrinhar, né? Apadrinhar é você entrar num processo de poder levar essa criança ou esse adolescente para casa, para passar finais de semana, ou para passar férias, e esses adolescentes são preparados para esse apadrinhamento. E por que isso é importante? Aline, mas isso é tão ruim, porque ele vem, depois ele volta, ele vai ser preparado para esse processo. Mas olha a importância de um adolescente que sai com 18 anos, que nunca teve esse convívio, e ele não sabe, ele não tem eira nem beira,
ou de um adolescente que teve um padrinho, em que dava ali uma atenção, um olhar, um cuidado individualizado, né? É alguém com quem ele pode contar, contar sobre as angústias dele do dia, contar uma alegria que ele passou, contar uma tristeza. Esse padrinho é como se fosse um farol na vida desse adolescente. Não necessariamente você precisa se tornar pai ou mãe dele, mas é fazer o papel mesmo de padrinho, esse que a gente faz com nossos afilhados. Né? É um processo que pode se fazer sem precisar adotar. Parar de falar de adoção apenas em maio, ou corrigir, a gente tem um trabalho imenso de corrigir programas ou algo que fale da adoção da forma que não é. Trazer a desinformação, porque às vezes a mídia não ajuda a gente, né? A mídia, ela fala distorcidamente. É novela, é série, e aí a gente tem o direito, né, de corrigir, de falar, não é bem assim, tá? Você precisa se retratar, você precisa falar da forma certa para que você não dissemine mais ainda o preconceito. Aí deixar de falar de adoção só em maio, né? Que a fala é sempre a mesma, a conta não fecha, e sim discutir porque a conta não fecha, discutir porque tem tanta criança acolhida. Né, discutir, porque tem tanta pessoa querendo adotar e não tem criança para sair. Porque, às vezes, nem toda criança que está lá na instituição, ela está disponível para adoção também, né? Tem isso. Falar das ações em que a gente evita, né? Pode evitar esse acolhimento, ou fazer algo para esses adolescentes, ensinar, se você tem algo que você pode ensinar, se você sabe alguma coisa que é profissionalizante, ensina para esses adolescentes. Abre uma vaga no seu curso, faz alguma coisa para esses adolescentes que estão acolhidos, dá uma vaga, dá um ensinamento, faz qualquer coisa, isso a gente pode fazer. A gente pode tornar a vida, já que eles não têm uma chance muito grande de serem adotados, que a gente dê para eles uma preparação para a saída. Porque esse adolescente não tem. Às vezes um adolescente sai da instituição, ele passa tanto tempo lá dentro, e ele só sai com as pessoas da instituição para fazer algo, ou ir ao médico, ou fazer alguma coisa, que quando ele sai, eles não conseguem nem pegar ônibus. Eles não sabem. Eles não sabem andar. Eles não sabem transitar. Eles não sabem pagar uma conta. Eles não sabem ir ao banco. Eles não sabem fazer coisas que parecem básicas para a gente que está aqui do lado de fora. Às vezes parece coisa simples. Pô, não sabe pagar uma conta? Não. Ele vivia na instituição e ele não pagava a conta. Ninguém nunca ensinou isso para ele. E o quanto é complicado, né? Essas crianças vivendo em instituição, porque toda instituição de abrigamento é isolante, né? Retira da sociedade, e isso traz inúmeros prejuízos de relacionamentos, né? E de interação com a própria cidade, o contexto que eles vivem, porque eles estão sempre à margem. Exatamente, isso mesmo. Então, eles não têm noção de coisas que às vezes um adolescente, um quase adulto de 18 anos tem. Né? Eles não tiveram um convívio, eles não tiveram, então, se eu saio sem uma profissão, fica muito mais difícil. Se eu saio sem saber fazer alguma coisa, fica muito mais difícil ter um emprego. Né? Todo mundo que está disposto a contratar alguém para ensinar. Então, isso é um papel que a gente precisa fazer antes deles saírem. Precisa ensinar a eles antes de saírem. A gente não pode sair, todo mundo tem que adotar adolescente. Não é isso. Meu papel não é catequizar as pessoas para poder adotar as pessoas, enfiar a criança na goela da pessoa que não queira adotar uma idade daquela. Não é isso, mas que a gente possa tornar essas crianças, né, a vida dessas crianças e adolescentes mais dignas depois que passe o processo de acolhimento. Então, muito, eu recomendo que vocês vejam esse vídeo do Quebrando o Tabu e assistam também a série, né? A série da GNT. A primeira temporada, ela foi, né, falou dos encontros, tinha alguns encontros um pouco romantizados, mas que a gente entende que também acontecem, mas é importante, de uma certa forma, entender como é que a adoção funciona, como é esse processo, e entender que isso tem muito
a ver com a gente, muito mais do que a gente imagina. A adoção, ela não é só um interesse, né, a dar conta de quem quer adotar, ou de quem, por exemplo, não está podendo cuidar do filho e que teve seu filho retirado. Não, é um problema de todos nós, é um problema social. Não existe falar de adoção sem falar do social. Então, é por isso que eu estou aqui, trouxe essas questões para vocês, não com a intenção de responder, mas com a intenção de deixar um monte de pergunta, que é isso que psicólogo faz na vida. Eu tenho uma pergunta, que eu li uma reportagem um tempo atrás, e isso ficou girando, igual fica no computador, aquele negocinho que você fica procurando, e não consegui compreender muito, e talvez você mais dentro me ajude a entender o que faz esses casais que adotam e depois de 2 anos, 3 anos, devolvem a criança. Vamos lá. Pois é, isso acontece. Eu vi uma fala uma vez num congresso que é assim, devolução, né, de crianças que a gente... Devolução de crianças não existe, mas acontece. Porque esse termo não existe juridicamente em canto nenhum. Você não vê devolver crianças em lugar nenhum jurídico, assim, devolução, né, dizem desistência da adoção, ou então a adoção depois de feita ela é irrevogável. Mas aí o que acontece? Essas crianças, elas são adotadas em muitas, né, foi feito aí o processo, está no processo de guarda, em muitas das vezes há uma falha de preparação. E essa falha de preparação não é só de quem adota, às vezes é do sistema jurídico e às vezes também da equipe que não preparou a criança para um determinado processo e nem disse às vezes, o histórico desses pais, ou dos pais que foram adotar com suas motivações erradas, ou aumentando a idade para poder chegar mais rápido. Olha o perigo, né? Eu queria um bebê, mas já que bebê vai demorar demais, vou botar até 10 anos, porque aí a criança vem logo e eu vou ter meu filho. E aí o que acontece? Depois, entra a adoção, e aí não se procura uma orientação. O processo da adoção, a gente chama de puerpério da adoção, porque o puerpério, né, já existe o puerpério biológico, que é aquele terror, aquela coisa louca. Imagina o puerpério da adoção. 2 pessoas que têm histórias e caminhos diferentes, que se encontram para construir um novo caminho. E nisso aí pode trazer um monte de coisa, porque relações trazem coisas à tona. E aí, nesse processo, muitas vezes esses pais não pedem ajuda. E aí, no tempo, e isso vai rolando os problemas, as questões, tudo junto. E, às vezes, chega num ponto tão crítico que nem a gente entrando para fazer essas intervenções, porque já tem, né? Às vezes procuram, estou a ponto de devolver, ou então, e não estou conseguindo mais, e a gente entra. Só que o tempo que a gente tem não é suficiente para reconstruir aquela relação que já se quebrou há um tempão. Então, o que a gente faz? A gente, às vezes, faz uma redução de danos dessa devolução. Né? Não deveria acontecer? Não deveria, porque isso é uma dor para todo mundo que está nessa relação, principalmente para a criança, que é o lado mais frágil. Porque nós somos adultos, nós temos que dar conta das nossas emoções. Mas as crianças, não, elas vão voltar para a instituição, elas vão voltar para aquele sentimento de menos-valia, de que não serve para nada, de que alguém rejeitou ela de novo. Então, é muito complicado isso, é muito complicado. Nessa pandemia, teve um número de devoluções grande, porque as equipes não sabiam direito como funcionar, diminuíam o tempo de aproximação, que é um tempo que ainda não vai para casa, é um tempo que está ali se conversando e tal, elas reduziam esse tempo e entregavam a criança, e aí ficava no olho do furacão, muita gente não dava conta. E aí devolvia. Então, é isso, é falta de uma preparação no tripé básico, que eu chamo, que é jurídico, pais e criança. Você tem conhecimento, me parece que tem uma lei, um projeto, de que até 2030 tem que acabar todos os abrigos no Brasil,
e está se já fazendo um programa de famílias, de abrigamento, não é abrigamento, Família acolhimento, acolhedora, né? família acolhedora. Isso. Sobre esse projeto de 2030, não, eu não tenho conhecimento sobre a fechamento desses abrigos, mas que muitos estados estão colocando família acolhedora, sim, tem muitos estados colocando família acolhedora. Os que eu conheço são famílias acolhedoras para até 6 anos, inclusive de Salvador, que é um programa que começou no início da pandemia. Eu não sei como é que eles estão funcionando agora, mas assim, eles estavam para começar, a pandemia começou, eu não sei como eles passaram a funcionar depois disso. Mas era de 0 a 6 anos, né? A família acolhedora, em alguns estados, já funciona muito bem. É um serviço, é um acolhimento, onde a criança vive numa família, né? Isso é muito comum nos Estados Unidos, de acolher, a família acolher uma criança temporariamente, e essa criança tem, ao invés de estar numa instituição com 50 crianças juntas, né, onde não tem convívio, às vezes está ali, não tem atenção individualizada, ela está dentro de uma família, onde ela fica, entende o funcionamento, ela tem, de certa forma, um convívio familiar, um convívio comunitário, porque fica com essa família fazendo tudo, indo para parque, o que tiver de fazer. E quando ela entra na fila de adoção, e quando ela é adotada, ela vem dessa família acolhedora. Tanto a família precisa ser preparada, porque existe um desligamento, uma ruptura, né? A criança também, mas, no geral, né, psicologicamente falando, é muito mais vantajoso para uma criança estar dentro de uma família acolhedora do que dentro de uma instituição. É muito melhor trabalhar o luto da ruptura, porque as vantagens dela ter vivido numa família são bem maiores do que esse luto que a gente pode trabalhar depois nela, porque a instituição, ela às vezes perpetua a violência em algum grau, né? O que a família acolhedora aí não vai ter esse processo. Então, eu acredito que é uma boa opção, mas se bem trabalhado, precisa ser bem trabalhado. Isso, a família precisa ser bem preparada, ela precisa ser preparada para o antes, para o depois, e ela ainda precisa assinar um papel dizendo que ela não tem interesse na adoção, porque não pode ser família acolhedora quem quer adotar, para não gerar esse processo como se fosse um teste, né? Vou testar aqui, acolhendo, e depois eu vou adotar. Não, não pode. Bem interessante, né? Eu achei. Cândido fez uma pergunta, né? Se a família acolhedora não pode adotar aquele menor que ela está acolhendo. Você já acabou de... Acabei de responder. Pode não. Uhum. Então, estou vendo aqui. Vamos mais. Ver se tem mais perguntinha aqui. Agora, o que você, que já está nessa área, percebe em linhas gerais, né? Porque a gente não, cada um é um, né? Mas, em linhas gerais, quais são as motivações mais comuns que levam as pessoas a buscarem a adoção? Em sua grande maioria, é realmente a dificuldade de gerar, né? Não é unânime, né? Não é a motivação unânime, mas a dificuldade de gerar a maioria das pessoas. Ou então querem aumentar a quantidade de filhos, mas não querem ter novamente barriga, enfim, já tem filho biológico, ou fizeram esse projeto como um projeto de vida mesmo. Eu sempre quis adotar, vou adotar, e depois vou ter um biológico, ou vou só adotar mesmo, não quero gerar. Né? Essas são as principais. As principais. Perda de filho, muitas vezes, né? Quem entra nesse processo da dificuldade de gerar, gera e perde. Mas essas são as principais motivações. Mas, pasme, ainda tem gente que acredita que quer fazer uma caridade, quer adotar uma criança. Não, eu quero dar
uma vida boa para uma criança. Ô, gente, você pode dar uma vida boa sem ser pai, sem ser mãe. Você não precisa passar por esse processo e tal. Você pode fazer de outra forma, né? Inácio está perguntando aqui que quem está preparando essas famílias acolhedoras, quem está treinando essas famílias acolhedoras aqui no Brasil? Aqui em Salvador, o processo é da prefeitura. Com aquela Fundação Cidade Mãe. Nas outras, eu acho que algumas, por exemplo, em Brasília, que funciona muito bem, que é o que eu tenho conhecimento agora, e no Sul também, a de Brasília, ela tinha um convênio com um grupo de apoio de lá, que eu esqueci o nome agora, mas eles preparavam essas famílias. Aqui é com a Fundação Cidade Mãe, eu não sei, tem uma psicóloga lá, eu não sei como é que eles fazem esse processo, mas tem uma preparação. Eu sei que em São Paulo está sendo, esse projeto tem sido desenvolvido uma parte, eu não sei se para todos, tá certo? Mas é uma universidade dos Estados Unidos que está gerenciando como um projeto de extensão, que está treinando as pessoas e implantando esse projeto lá. Maravilha. Eles têm funciona muito bem nos Estados Unidos essa questão de acolhimento. Só que nos Estados Unidos tem um porém. Nos Estados Unidos a família pode acolher com intenção de adoção, que é diferente daqui, que aqui não pode, quem é família acolhedora não pode adotar. Lá nos Estados Unidos tem esses dois tipos, você acolhe com a intenção de adotar ou você só acolhe. Que chama mais foster families. Certo. Uma curiosidade que eu, às vezes, fico me perguntando, porque eu já vi essas questões na clínica, que é a mulher que não consegue gerar, que vai em busca da adoção, né? Mas, às vezes, eu fico me perguntando e vejo a dificuldade de muitas em contar para a criança que ela é adotada. Aí a minha pergunta, vamos ver o que você acha, Aline, é de como se admitir para a criança que ela adotou, ela vai ter que falar de uma incompetência dela, então ela apaga com a presença da criança e não vamos falar disso. Você não tem mãe, eu não sou capaz de gerar, mas vamos esquecer que isso se passa na nossa vida. É exatamente isso. A dificuldade, geralmente, de contar para a criança tem muito mais a ver com os pais do que com a criança. É porque eu tenho medo dela achar ruim. Na verdade, contar para a criança que ela foi adotada é revisitar o que fez você adotar. E, às vezes, isso é dolorido. Exatamente. E, às vezes, não elaborou isso o suficiente. Eu acho que Exato. isso dá problema na convivência com a criança. Dá mesmo. Elabora os lutos, porque depois vai ser mais complicado. E tem gente que só se dá conta disso, às vezes, no processo já com a adoção andando, né? Não elaborou os lutos, aí acha, não, tá tudo bem, entrei na fila, vou ter um filho, não é bem assim, porque essa criança vai precisar saber. E é bem o que você falou, mexer numa coisa que ali está numa ferida, né? O que na psicanálise a gente chama de ferida narcísica. Isso. A Ana está fazendo uma pergunta aqui, Ana Bemberg, ou seria o medo de perder o lugar de mãe? Se você tem um vínculo seguro com essa criança, você não vai perder esse lugar. Você criou esse vínculo, né? Agora, se você cria na insegurança, né? Essa insegurança, vamos dizer que essa insegurança é sua, né? De eu não quero contar porque eu vou perder o lugar de mãe. Você só vai contar que a criança foi adotada, que ela teve uma pessoa que gerou, mas que talvez não pôde, ou enfim, não quis cuidar, e que ela estava ali para cuidar, e que ela quis muito, enfim. Tem muitas formas de falar isso, e sem se perder esse lugar, né? E também a gente precisa entender o seguinte, quem tem um filho biológico, quando concebe esse filho, não fica pensando que esse filho pode não me amar, porque eu tenho um defeito, porque eu sou assim, porque eu sou assada. Exatamente. E ele vai dizer um dia na vida que ele não gosta de você, e que não pediu para nascer, e que não queria ser seu filho. Isso. É desse jeito. Nasceu, virou mãe, já sabe que isso aí pode vir no pacote. Isso.
Mas quando você estava falando no início da sua fala hoje, quando você trouxe a Idade Média, né, Sim. trazendo a ideia da adoção, eu vou um pouquinho mais atrás. Se a gente for lá na história de Moisés, que foi adotado, se a gente for na história do mito grego do Édipo, que Isso. também foi adotado, porque existe também uma ideia de que a criança adotada pode trazer um mal à família, e vem dessas duas histórias. Né? Porque Moisés acabou com o Egito e Édipo matou o pai e destronou Tebas. Tá certo? Então, eu acho que bem fica muito no imaginário, né? Porque a gente escuta isso. Isso. Como se o adotado fosse ser a desgraça da família. A genética é ruim. Mas deixa eu ver se tem mais alguma. O Dedeco, minha mãe me contou tudo desde pequeno e nos aproximamos muito mais, além de entender e respeitar tudo o que aconteceu. É nosso vice-diretor, Dedeco, que está falando aqui da adoção dele, né? Veja que lindo. E aí eu vou dar o testemunho de que é uma pessoa muito afetiva, muito generosa, né, para a gente entender o quanto. E ele sempre falou com muito amor dessa mãe que eu não tinha registrado que ele era adotado. Eu sei que ele falou, mas é tão lindo quando ele fala da mãe, né, que isso, tipo assim, eu apaguei, tipo, isso não é um detalhe. Aí, como ele está trazendo agora aqui, né? Pois é a verdade, né? É uma relação pautada na verdade. Não tem nada melhor que ter mais segurança, e você ter mais segurança e confiança numa pessoa do que falando a verdade. Exatamente. Que eu acho que é um dos traços, um dos itens fundamental nas relações, qualquer relação, mas particularmente nas relações familiares, que é o sistema de lealdade. E às vezes a família não compreende que o sistema de lealdade dela não é um sistema de lealdade, é uma lealdade, vamos dizer assim, truncada, uma lealdade empobrecida, vamos dizer assim, né? E que às vezes a gente e que as pessoas não se dão conta, né? Como eu trabalho também na justiça, eu fico espantada quando morre um dos genitores, né? E aí vai se fazer o inventário, aí se descobre que o pai deu uma fazenda para tudo escondido, tudo escondido. E aí vira uma revolta, uma confusão. Você está entendendo? Porque esses pais aí a gente vê assim, como esse sistema de lealdade já era falha, porque esses pais não conseguiram assumir diante dos filhos. Eu resolvi dar para João essa coisa aqui, tá certo? Esconde e ainda deixa uma carta. Alguns ainda têm a cara de pau de deixar uma carta. Justificaram, mas porque o fulano foi estudar na Europa, o ciclano pagou um curso não sei na onde, então para Zezinho, que não fez isso, eu vou dar aqui. E aí a confusão está formada. Porque vira uma disputa afetiva, né? Uma disputa afetiva não é mais pelo bem, é como assinar de que é o meu filho preferido, eu gosto mais desse, ou esse é o coitadinho, e aí o pau rola, esse inventário não anda para frente de jeito nenhum. É confuso, viu? Essas relações familiares precisam ser pautadas na verdade. Uhum. Bom, então eu acho que a gente pode a gente encerrando aqui o nosso tempo. Eu quero lhe agradecer muito por ter trazido a sua experiência, o seu conhecimento aqui para uma discussão tão importante, né, que é a adoção, que é, na verdade, a gente falar de vínculos familiares, falar de amor, né, que é algo que permeia a vida humana e que conecta as pessoas. Exato, com certeza.
professora. Muito obrigada, Aline, pela sua Obrigada. presença. E obrigada a todos que fizeram presente aqui pela participação. Professora Gidélia, concorda com o que eu falei sobre o Dedeco, ele é muito especial mesmo para nós, né? E aqui um outro coordenador dizendo que ele é perfeito, o Dedeco é perfeito, ele realmente é uma pessoa muito, muito especial para todos nós aqui na Cairu. Mas a Dedeco está confirmando tudo que eu trouxe aqui Isso. na palestra. E o que eu falo sempre, né? Ok, muito Então, obrigada. eu que agradeço. Convido a todo mundo para assistir a palestra do TED sobre adoção, vai ser 4/12 no TED de Salvador, TEDx Rio Vermelho, né, que chama TEDx Rio Vermelho, vai ser 4/12 online. Se inscreve pelo Instagram deles e pode participar para assistir tanto a minha quanto mais outras 10 palestras. Ok, obrigada, estaremos lá.